Olá para todos. É possível uma pessoa perder a salvação? Talvez você já tenha ouvido aquela frase que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Apenas uma minoria acredita que é impossível perdermos a salvação depois de nos convertermos ao Evangelho. Esse ensino é uma heresia, uma artimanha maligna para causar comodismo nas pessoas que acreditam nisso, fazendo que as pessoas não se preocupem muito em cada dia mais perseverar na doutrina, achando que a salvação estará sempre garantida, sem a necessidade de melhorar cada dia mais na presença de Deus. Jesus disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para ser salvo tem que perseverar até o final. Se fosse impossível perder a salvação, Jesus não teria dito isso. Jesus mandou perseverar em quê? Até o fim do quê? Então isso é uma advertência. Os que defendem essa heresia se confundem e se perdem em algumas passagens bíblicas, como por exemplo, onde diz sobre a eleição e a predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esses dois versículos mal interpretados geram uma confusão até hoje, até na vida de teólogos que deveriam ter um bom conhecimento pelo tempo de estudo, acabam se perdendo. Note que no verso 4 diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e no verso 5 diz que nos predestinou para filhos de adoção. Jesus nos elegeu antes da fundação do mundo. O que isso significa? Isso significa que o plano da redenção humana foi estabelecido por Deus antes que o mundo fosse formado. Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, deixa claro que Deus estabeleceu o plano da redenção antes que o mundo fosse formado. O plano de Jesus vir à Terra para resgatar a humanidade já foi feita por Deus, foi planejada antes da fundação do mundo. Predestinado. Predestinado é aquela pessoa que aceita o Evangelho. Ela passa a ser um eleito por Deus para ir ao céu após a sua morte. Predestinação significa prever antecipadamente. A pessoa que aceita o Evangelho, ela passa a estar predestinada à vida eterna, se perseverar até o fim. Caso contrário, também será cortado. Se não fosse possível perder a salvação, não haveria advertências na Bíblia. Vejamos algumas. Eu vou citar pelo menos duas, porque para não prolongar demais, 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada à lama.
Veja bem que aqui se trata da situação de uma pessoa que se converteu, que escapou da corrupção deste mundo e depois voltou e se envolveu com o pecado e foi vencido por ele. Isso diz no começo, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Alguém se converteu e foi vencido novamente pelo pecado. Agora Apocalipse 2, versículo 4 e 5 também é outro texto claríssimo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Será se não é suficiente? Veja que Jesus advertiu a igreja de Éfeso, para que eles se arrependessem de seus pecados, senão iria tirar o seu castiçal. Eles perderiam a sua coroa, ou seja, perderiam a salvação. Em Lucas capítulo 15, cita 3 parábolas que falam acerca dos desviados, ou seja, daqueles que um dia tiveram comunhão com Deus e deixaram a sua palavra. Parábola das 100 ovelhas, das dracmas perdidas e do filho pródigo. Na verdade, existem mais passagens bíblicas, né? Mas essa aqui eu creio que é suficiente. Então, obrigado a todos e a você que está sempre acompanhando o canal. Clique em gostei para estar me ajudando e me motivando, né, a continuar, né, postando os vídeos sempre, né, na medida do possível. Então, obrigado e até o próximo.